Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, 9 de janeiro de 2026. Aqui temos novamente a NU, o Nubank, patrocinador do Jornal Nacional. Então, vamos falar do Jornal Nacional, da cobertura dele lá. Primeiro, eu quero elogiar o Jornal Nacional e a Rede Globo, porque, pela primeira vez, resolveram mandar repórteres a campo. Eles enviaram um repórter para a Colômbia e a Carolina Cimente está tentando entrar na Venezuela e ainda não conseguiu. Então, ela está fazendo matéria lá da entrada da fronteira da Colômbia com a Venezuela, e de lá estão vindo essas matérias aqui. Autoridades venezuelanas prendem 14 jornalistas durante posse da presidente interina. O sindicato afirmou que os profissionais tiveram os equipamentos celulares, redes sociais e o histórico de mensagens e ligações inspecionados. Um dos jornalistas foi deportado e os outros liberados. Na segunda-feira, as autoridades venezuelanas prenderam 14 jornalistas em Caracas durante a posse de Delcy Rodrigues. Segundo o Sindicato dos Profissionais, 11 trabalham para agências de notícias internacionais, um para a mídia local. O sindicato afirmou que os profissionais tiveram os equipamentos celulares, redes sociais e o histórico de mensagens e ligações inspecionados. No fim do dia, um dos jornalistas foi deportado e os outros liberados. Aí, na fronteira entre Cúcuta e San Antônio, outros 2 repórteres também foram detidos, um espanhol e o outro colombiano. Horas depois foram soltos. Gente, a Venezuela, eu acho que a gente precisa informar o Jornal Nacional que a Venezuela foi atacada numa ação de guerra, foi bombardeada pelos Estados Unidos. Nessa ação houve gente infiltrada com toda certeza para que os Estados Unidos conseguissem saber exatamente onde estava o Maduro naquela hora, não sei o quê. Então, é evidente que um país em guerra está, como diz aquele ditado daquele grande filósofo alemão, cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. Não é? Então, eles estão de olho nas pessoas que estão ali filmando, fotografando, tanto que eles foram apreendidos e, em seguida, todos soltos. Venezuela, isso aí no outro dia, Venezuela diz que vai prender jornalistas que tentarem entrar no território sem autorização. Ué, é Bangu, entra qualquer um? Ainda mais você sendo atacado? Não, mas isso para o Jornal Nacional não é relevante. Desde a captura de Nicolás Maduro, captura, veja bem, não houve captura. Você captura quem está sendo o bandido, está sendo procurado, ele foi encontrado e foi capturado. O presidente de um país, ele não é capturado, ele foi sequestrado. Foi sequestro. Desde o sequestro de Nicolás Maduro, a ditadura chavista, o regime que não é a democracia dos Estados Unidos, lá é que está uma democracia, lá nos Estados Unidos, com as pessoas. O ICE acabou de matar uma mulher lá. Esta é a democracia dos Estados Unidos. Aquilo é uma democracia, lá na Venezuela, uma ditadura chavista. Quem assistiu foi anteontem, eu acho, o programa Fórum Mídias, em que eu comentei como é o sistema, como é a democracia venezuelana, né? Dividido em comunas, onde as pessoas escolhem onde vai ser investido o dinheiro, o que vai ser feito. É tudo decidido pelas pessoas, pela própria população. A ditadura chavista intensificou a repressão, impedindo o trabalho de jornalistas estrangeiros. Será?
Os enviados especiais, Carolina, estão na fronteira da Colômbia com a Venezuela. Eventos dessa magnitude que mudam a história atraem dezenas de jornalistas do mundo todo, claro. Mas em ditaduras como a Venezuela, um dos primeiros desafios é acessar o território. O governo avisou que vai prender e deportar jornalistas que tentarem entrar em solo venezuelano sem autorização, ou seja, sem visto. Sem visto. Quer dizer que você pedir visto, você está sendo... É ditadura. Porque a Venezuela, você chega lá na fronteira e fala assim, quem que você está? Eu vim cobrir aqui, ó. Eu sou jornalista e vim cobrir aqui. Mas você tem visto? Quem é você? Não, só porque você é jornalista, você pode entrar na Venezuela e ir lá cobrir. Por isso, jornalistas estrangeiros fazem fila no consulado venezuelano em Cúcuta para dar entrada no visto de imprensa. Mas que absurdo o país pedir visto de imprensa, não é? É uma ditadura mesmo. Isso é matéria do Jornal Nacional. O jornalista da TV japonesa TBS, Takahumi, que já morou em São Paulo, disse que está tentando visto desde o fim de semana. Se puder, a gente vai entrar amanhã ou outro dia, mas muita gente está tentando, mas não está saindo ainda. Outros amigos jornalistas não saiu o visto, né? Dizem que o Japão é amigo da Venezuela, mas não estou acreditando. Vamos ver. Dizem que como turista dá para entrar, mas quando vai fazer gravação lá dentro, até com iPhone, já chega militar que vai capturar e expulsar rápido. Lógico, você pode ser um agente inimigo entrando lá para filmar a Venezuela. O país está sob ataque, pô. Quando é que não entenderam ainda? Aí você entra lá e vai filmar. A Venezuela está a 2 passos dali, que eles estão na fronteira, mas os jornalistas estrangeiros só podem entrar no país e trabalhar com um visto de imprensa. Oh, meu Deus! Mas que absurdo! Aqui no Brasil, não, né? Aqui no Brasil todo mundo entra sem visto? Será? Há pouco tempo nós já tivemos uma pessoa que foi deportada exatamente por causa disso. Ela entrou aqui como turista e começou a fazer reportagem e foi deportada. A pessoa precisa ter visto. E a vida do jornalista venezuelano não está fácil. Ele é monitorado pelo que fala e escreve. Pereri, parará, parará. Aí aqui, ó, ranking da liberdade de imprensa. A organização Repórteres Sem Fronteiras começou a fazer um ranking de liberdade de imprensa em 2002. Naquela época, Hugo Chávez era presidente e a Venezuela ocupava a posição 77 e tal. Em 2010, Chávez chegou a prender o dono de um canal de TV crítico ao governo. Olha, ele prendeu um dono de um canal de TV. Isso é um absurdo, né? Aqui, ó. Presidente de canal de TV da oposição é preso na Venezuela. Isso é matéria da BBC. Realmente foi preso. Agora, vejam por que ele foi preso. O presidente da emissora de televisão oposicionista venezuelana Globovision, Guillermo Zuloaga, foi preso nesta quinta-feira no aeroporto de Falcón, no norte de Venezuela. Ele foi acusado pelas autoridades venezuelanas de ter tentado desrespeitar uma ordem de proibição de saída do país emitida pelo Ministério Público. A Procuradora-Geral da República, Luísa Ortega Dias, afirmou que a notificação foi emitida devido ao temor de que Zuloaga tentasse fugir para que não respondesse a um processo em que é acusado de ter feito declarações falsas contra o presidente Hugo Chávez. O empresário disse que não tinha recebido a ordem, não tenho nenhuma notificação. Ele disse que não tinha nenhuma intenção de fugir. Ele não foi preso não foi liberdade de imprensa. Ele foi preso porque estava tentando fugir do país para não responder à justiça. Agora, aqui, essa matéria é da BBC. Vamos dar um outro corte aqui também. Ó. A respeito de agora, olha aqui, ó. A BBC proíbe o uso do termo sequestro em matérias sobre Maduro, denuncia a jornalista.
O veículo, a BBC, emissora pública britânica, proibiu que seus repórteres se referissem ao sequestro de Maduro como sequestro. Pode usar captura, pode usar outras coisas, mas sequestro não pode dizer. Agora, ditadura é Maduro, ditadura é chavista. Não é? Curioso, não é? É o Jornal Nacional, a BBC, mas a ditadura é lá. Agora nós temos isso aqui, ó. Nos Estados Unidos, está aqui, ó. Para você entrar para fazer trabalho, tem que ter vistos. Aqui, ó. A imagem é do Departamento de Estado, lá dos Estados Unidos. Vistos para membros da mídia estrangeira, imprensa e rádio. Os vistos de mídia são destinados a representantes da mídia estrangeira, incluindo membros da imprensa, rádio, cinema e mídia impressa. O representante da mídia deve estar viajando temporariamente aos Estados Unidos para trabalhar em sua profissão. O indivíduo só pode participar de atividades informativas ou educacionais essenciais, ou seja, é um visto específico para você trabalhar lá. Portanto, se eu chegar lá nos Estados Unidos, ou o Ivan, quiser entrar lá sem visto, dizer que quer cobrir o evento lá, quer cobrir o Trump, não entra. E aí, isso daí, a ditadura está impedindo o trabalho da imprensa? Não. Você tem que ter visto para entrar no país. Não é bagunça. Ainda mais um país que está atacado. Agora temos isso aqui. Como é que eles cobriram isso lá no Jornal Nacional? Cobriram? Será? Israel mantém veto à entrada de jornalistas estrangeiros. O governo afirma ao Supremo, isso aqui é uma matéria de 2000, aqui, ó, 5 de janeiro. O governo afirma ao Supremo Tribunal Israelense que cessar fogo não elimina riscos de segurança. Eles dizem que não querem que os jornalistas entrem para garantir a segurança dos jornalistas. Né? Mas a Venezuela podia alegar a mesma coisa, não queremos que eles entrem para garantir a segurança. Olha lá. O governo de Israel declarou que o cessar-fogo em vigor na faixa de Gaza não justifica a permissão para que jornalistas estrangeiros entrem, porque eles estão proibidos há 2 anos de entrar em Gaza. Os jornalistas do mundo inteiro, Israel proibiu. E disse que, se entrassem, poderiam, por um acaso, né, sofrer as consequências, não garantiam a segurança. Parece os milicianos ou coisa. Você pode subir aqui, meu amigo, mas se acontecer alguma coisa com você, né, nós não nos responsabilizamos. Né? A posição está registrada em um documento encaminhado ao Supremo Tribunal Israelense. Palavras deles. Apesar de uma mudança na situação factual no terreno, a entrada de jornalistas, tanto estrangeiros quanto não estrangeiros, até israelenses, na faixa de Gaza, sem escolta, ou seja, sem soldados israelenses vigiando o que você está fazendo, não é autorizado. Isso não dá no Jornal Nacional. Não dá. Também não dá que Israel matou mais jornalistas que qualquer guerra da história mundial. Entidades profissionais acusam Tel Aviv de assassinatos deliberados de jornalistas, mas a indignação é com os jornalistas venezuelanos que querem cobrir a Venezuela sem visto e que estão na fronteira impedidos de exercer o seu trabalho. A Força de Defesa de Israel assassinou, em menos de 2 anos, mais jornalistas e profissionais de mídia do que qualquer guerra da história mundial. O Sindicato de Jornalistas estima que 246 profissionais foram assassinados desde o dia 7 de outubro de 2023. Esse número representa mais mortes que a soma de outros 7 importantes conflitos, Primeira e Segunda Guerra Mundiais, a Guerra Civil Americana, a da Síria, do Vietnã, incluindo os conflitos no Camboja e no Laos, além das guerras na Iugoslávia e na Ucrânia. Os dados
jornalistas mortos nos demais conflitos são do Memorial Freedom Forum, que reúne os nomes dos profissionais assassinados em conflitos armados ao longo da história, com exceção do conflito da Ucrânia, que foi calculado pelo Comitê de Proteção dos Jornalistas. Aqui é um gráfico, olha aqui. Guerra Civil Americana, 8 jornalistas mortos. Primeira e Segunda Guerra Mundiais, 69 jornalistas mortos. Guerra na Coreia, 17. Guerra no Vietnã, Camboja e Laos, 60. Guerra na Iugoslávia, 39. Guerra no Afeganistão, 36. Guerra no Iraque, 168. Guerra na Síria, 44. Guerra na Ucrânia, 19. Guerra em Gaza, 246. Mas o problema são os jornalistas que não estão podendo entrar na Venezuela porque não têm visto. Essa é a mídia que te informa diariamente no telejornal mais visto da televisão brasileira. Você pode dizer que está sendo bem informado?